Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre 10 livros para 2025. A gente faz tradicionalmente aqui nesse canal várias leituras feministas, a gente discute livros de crítica feminista, teoria feminista, enfim, a gente perpassa aí pelas obras tanto clássicas do feminismo quanto também pelas obras contemporâneas. A gente faz então discussões de livros feministas aqui no canal e geralmente essas discussões, na maior parte das vezes, elas vão sendo divulgadas meio soltas. E no começo de 2024 eu decidi fazer uma lista fixa para o ano inteiro e funcionou muito melhor, assim, tanto para mim quanto para as discussões acontecerem de uma forma mais organizada, de uma forma mais articulada, funcionou muito bem. Dessa vez também eu resolvi fazer outra lista de livros para o ano, então a gente tem aí 10 livros que vão nos acompanhar ao longo de 2025. A gente tem dois grandes projetos de leitura que acontecem por aqui. Um que é voltado para a leitura literária, então a gente também seleciona uma lista de livros literários que serão lidos ao longo do ano, e os livros literários, eles são sempre discutidos por meio de lives, e as leituras feministas, elas são sempre discutidas por meio de vídeos que eu deixo pré-gravado. No caso de livros muito extensos ou livros muito complexos, que às vezes um único vídeo ou ficaria um vídeo gigantesco, ou ficaria um vídeo superficial, se eu quiser fazer mais simples. Então, eu acabo dividindo esse livro em vários vídeos e organizo por capítulos e funciona bem, assim. Então, a gente tem livros que tem, sei lá, 5, 6, 8 vídeos, justamente porque ele é um livro mais denso, que precisa de uma discussão mais pontual e que discutir ele num vídeo muito curto vai deixar a discussão muito superficial e que não é o propósito aqui do canal. Geralmente eu vou anunciando lá no Instagram, @tramaliterária, qual é o livro seguinte, qual é o livro que eu vou começar a discutir, qual é o livro que vai ter debate na sequência, e assim a gente vai seguindo e a gente vai organizando as nossas leituras para dar tempo da gente fazer uma discussão amadurecida, uma discussão complexa, uma discussão que consiga, especialmente, eu acho que esse é o objetivo também das nossas discussões feministas, é vincular com o tempo presente. Então, mesmo quando a gente está lendo um livro muito antigo do feminismo, da década de 50, da década de 60, o propósito desse livro também é entender de que modo que aquilo permanece hoje, até que ponto a gente evoluiu, o que a gente precisa evoluir ainda. Então, o ponto é sempre discutir com as questões que a gente discute por aqui. Mesmo quando a gente fala de livros que a gente está discutindo de outros lugares, de outros territórios, de outras experiências, também é fundamental a gente conseguir fazer um paralelo com as experiências do Brasil. Em que medida que a gente se parece? Em que medida que a gente se difere? Então, nesse processo, é sempre bom a gente ter tendo tempo para amadurecer as discussões, e por mais que não seja uma característica das redes sociais ter tempo para amadurecer as discussões, a gente continua firme e forte com as nossas leituras e discutindo e debatendo, permanecendo aí falando de leituras feministas. Nosso primeiro livro é um livro que se chama Políticas do Sexo, da Gayle Rubin, que é um livro que contém 2 artigos publicados em 1970 e 1980, nas 2 décadas, e os 2 artigos, eles circulam por aqui já faz um tempo, apesar deles não terem até então uma tradução oficial. É com esse livro Políticas do Sexo que esses artigos que estão presentes no livro, que já circulam bastante, já são bem conhecidos, mas por traduções não oficiais. Então, esse livro ele contém a primeira tradução autorizada pela autora que circula no Brasil. Aliás, isso é uma característica das leituras feministas, o fato de que muitas vezes esses livros demoram a chegar às suas traduções, porque, eu não sei se porque acabam sendo livros de interesse nichado, não são livros que de repente vão ter muita circulação, eu não sei o que acontece, eu sei que é muito comum livros teóricos feministas importantes, seja estadunidenses ou seja de outros espaços, é muito comum que esses livros acabem chegando primeiro, ou é muito comum que esses materiais acabem chegando primeiro por meio de traduções informais. Aconteceu isso com esses 2 artigos da Gayle Rubin, que agora estão traduzidos em Políticas do Sexo, e só agora acaba tendo uma tradução oficial, uma tradução legitimada. O primeiro artigo ele é mais conhecido, que se chama O Tráfico das Mulheres, que é um artigo no qual ela vai discutir pela primeira vez e vai inserir no campo da antropologia o conceito sexo-gênero ou sistema sexo-gênero.
A gente sabe que quando as primeiras discussões feministas começaram a acontecer, discutia-se prioritariamente a partir do sexo, e depois foi se percebendo que havia um corpo social que era construído e que, na verdade, a opressão das mulheres também tinha a ver com a questão de gênero, não só com a questão de sexo. E depois, o outro artigo é um artigo que se chama Pensando o Sexo, que é um artigo no qual ela vai falar justamente sobre a questão do gênero de forma mais incisiva, sobre liberdade sexual, enfim, com diversos assuntos que se relacionem com o gênero para além agora do sexo, para além da questão de sexualidade. Então são dois artigos bem importantes, ainda que o tráfico das mulheres seja muito mais conhecido, circule muito mais, mas é um livro importante porque ele introduz na antropologia conceitos que antes não eram debatidos, assim. Então é um primeiro livro que a gente discute aí com uma perspectiva histórica, né, que debate temas que circularam ali na década de 70 e na década de 80, mas que chegam ao Brasil com esse atraso por essas razões que a gente já discutiu. Nosso segundo livro se chama Os 6 Meses em que Fui Homem, da conhecidíssima Rose Muraro, que é considerada a patrona do feminismo no Brasil. Hoje, a gente já não fala mais tanto sobre Rose Muraro, mas ela foi uma pessoa muito importante para essas primeiras décadas do feminismo, aqui no nosso país, década de 70, década de 80, no momento em que o feminismo ele era muito político. Não que o feminismo não seja político, ele é político por natureza, mas era um momento em que o feminismo ele estava profundamente vinculado ao fazer político, ao processo político, talvez em algum ponto ao processo eleitoral, inclusive. Então, ele tinha uma dimensão e ele tinha um corpo diferente do que se tem hoje por diversas razões de desenvolvimento desses temas. A Rose Muraro ela escreve esse livro, Os 6 Meses em que Fui Homem, para mostrar e para discutir de que forma o fato dela ter participado da política, do sistema político, impacta na forma de pensar dela. Então ela fala que existe uma maneira de funcionamento de uma hierarquia no sistema político, que é um ambiente profundamente masculino, radicalmente masculino, e ela vai falar sobre isso, assim, de que modo que isso acaba determinando o modo como homens se comportam, de que modo que essa ideia do poder afeta o modo como as pessoas que estão na parte privilegiada do poder acabam se comportando. Então ela vai discutir a partir desse livro uma série de temas para mostrar que a gente precisa avançar em diversos temas e é preciso entender como o outro funciona para a gente poder conseguir avançar para uma questão de tentar conseguir relações um pouco mais justas, um pouco mais democráticas, um pouco menos opressivas. Depois a gente fala sobre a criação do pensamento feminista da Gerda Lerner, que tem como subtítulo, eu vou ler aqui, a luta de 1.200 anos das mulheres para libertar suas mentes do pensamento patriarcal. Eu amo a Gerda Lerner, assim, acho que A Criação do Patriarcado é um dos livros mais bem escritos sobre feminismo, mais completos, mais abrangentes, mais interessantes, mais gostosos de ler, porque tem uma perspectiva histórica muito bem escrita, assim, que ela escreve como uma historiadora que sabe contar histórias. Então, eu acho que eu tô muito ansiosa para ler esse, assim, é um livro que eu nunca li, mas é um livro que a Gueda, ela vai trabalhar numa perspectiva de mostrar de que maneira que se deu a participação das mulheres na história, vai falar sobre o apagamento das mulheres na história e, enfim, vai falar sobre esse processo longuíssimo, assim. Uma coisa que eu gosto muito da escrita da Gerda Lerner é o quanto ela é dedicada a fazer um trabalho absurdamente denso, assim, de pegar séculos de história e falar, não, a gente vai dar conta de falar, nesse caso aqui do livro, sobre 1.200 anos de história. Então o trabalho dela, ele é muito primoroso, justamente porque é um trabalho de alguém profundamente dedicada a fazer um trabalho de peso, assim. Esse aqui eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa, não espero pouco da Gerda Lerner, então eu tô ansiosa para ler, porque é desses livros que, de alguma maneira, muda a forma como você entende a história, no modo como você entende algumas questões sobre relações de gênero. Uma coisa que a gente já discutiu em outros vídeos aqui do canal, quando a gente fala sobre isso, é o fato de que muitas vezes as pessoas costumam associar a questão de discutir feminismo, discutir relações de gênero, com uma ideia muito errônea, que é de manter as mulheres nos papéis de vítimas, ou de entender as mulheres como vítimas. Claro que as mulheres são vítimas de um sistema opressivo, mas o que a Gerda Lerner faz aqui é um trabalho muito bonito de mostrar que
há um apagamento da mulher na história. E se há um apagamento da mulher na história, a gente tem a impressão de que as mulheres não lutaram tanto assim, que as mulheres não se empenharam tanto assim. Quando essas mulheres somem da história, dá a impressão que essas mulheres não existiram. E um dos trabalhos que a Gerda Lerner vai fazer é: não, em todas as épocas houve mulheres que estavam lutando, resistindo, enfrentando, e é importante falar sobre essas mulheres até para a gente entender que outras mulheres vão surgir, outras mulheres podem surgir se elas souberem que outras mulheres fizeram coisas importantes antes delas. Então, é um livro que ele conta a história, mas que começa com esse grande poder de conseguir influenciar o modo como a gente pode se comportar daqui para diante. Depois a gente fala sobre A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. É um livro curtíssimo e é um livro que parte de uma perspectiva etnográfica, que era uma coisa muito comum em determinado momento da história, de sujeitos avaliarem um determinado grupo, uma comunidade, uma aldeia, e a partir desse grupo, dessa comunidade ou dessa aldeia, meio que dizer e meio que acreditar que as coisas funcionavam daquele jeito no mundo. Não é mais uma coisa que funcione dessa maneira hoje, então as coisas não funcionam mais assim. Hoje, quando se faz uma análise de um grupo, se entende que as coisas funcionam para aquele grupo, funciona para aquela comunidade, para aquela cultura e dentro daquele espaço. Mas nessa época não, era muito comum que avaliava-se um povo sem, sei lá, um povo que tem pouco contato com a civilização e vão se analisar quais são as relações de gênero dentro daquele espaço, e a partir do momento que se analisa as relações de gênero dentro daquele espaço, meio que se conclui que algumas coisas elas são quase biológicas, porque, bom, se o que a gente faz aqui numa sociedade dita civilizada é parecido com o que se faz numa sociedade dita não civilizada, talvez algumas coisas aqui sejam biológicas. Então, quando a gente fala sobre livros como A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, a gente faz algumas ressalvas, a gente faz algumas, olha, talvez já não seja mais bem assim, mas ele é um livro muito importante porque é nesse livro que ele discute o conceito de violência simbólica, que é um conceito fundamental para entender como se forma a consciência. Então, a gente pode pensar, o Pierre Bourdieu, ele pensava nessa época, por que as pessoas não têm mais enfrentamentos, ou por que as pessoas elas não resistem mais ao poder. E aí, quando a gente entende o conceito de violência simbólica, a gente vai entender que as coisas não são simples assim. Então, a gente vai discutir bastante esse conceito e fazer as ressalvas que sejam necessárias. Depois, a gente lê Enfrentando o Dragão, o Despertar do Feminismo na China, da Leta Finger. Enfrentando o Dragão, o surgimento do feminismo, o despertar do feminismo na China, ele surge num momento específico em que 5 mulheres são presas e 5 ativistas são presas numa comemoração que estava acontecendo um dia antes do Dia da Mulher, então era um movimento relacionado ao Dia Internacional da Mulher. E aí, essas 5 ativistas são presas e a partir dessa prisão, vão se questionar e vão começar todo um movimento em relação a como se dava a questão do feminismo ou ativismo feminismo na China. Enfrentando o Dragão vai apresentar uma entrevista com essas mulheres e por meio dessas entrevistas, a gente vai conseguindo ter um mapeamento, um entendimento melhor de como funciona o feminismo num lugar que é tão diverso do nosso, num lugar que é tão distante geograficamente, culturalmente, e como que isso funciona lá, de que maneira que funciona o feminismo na China. Nosso próximo livro, ele não é um livro feminista, não é um livro que se propõe a feminista, mas ele é um livro que ele discute aspectos importantes para o feminismo, que é A Cidade Perversa, do Dany Dufault. Dany Dufault vai discutir nesse livro, especialmente aí a partir da década de 30 e a partir de uma mudança que estava havendo na forma de consumo de cultura e da produção de cultura, no surgimento de mulheres e de figuras extremamente sexualizadas, de que maneira que isso impacta a economia, de que maneira que isso impacta a questão de como as pessoas consomem produtos relacionados a sexo, a sensualidade e a produção do desejo aí por meio de imagens propositalmente feitas para a produção do desejo. Então, de que maneira que isso impacta naquele momento e de que maneira que isso vem se modificando posteriormente. De modo amplo, então, ele vai discutir, a partir desse momento, de que maneira que o Ocidente vai construir uma história da libido. Então, ele vai classificar a libido de maneiras diferentes e vai mostrar de que maneira que o Ocidente vai produzir, especialmente a partir da cultura e da modificação de como as pessoas consomem bens culturais, de que maneira que isso influencia e de que maneira que isso impacta
na construção da libido das pessoas. Então não é um livro que seja necessariamente um livro para o feminismo ou sobre feminismo, mas pensar a sexualidade é fundamental para o feminismo. Não tem como pensar o feminismo sem pensar em como a sexualidade ela é produzida e de como cada época se relaciona com a sexualidade. Por isso a gente inclui aqui na nossa lista. Depois a gente lê A Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, de uma autora nigeriana que se chama, eu vou ler aqui, Oyeronke Ayeyumi. Não sei se a pronúncia está correta, vou investigar ainda, mas por enquanto fica assim. Então, a autora vai discutir nesse livro que ela vai desconstruir a nossa concepção tradicional de gênero. Então, a gente tem uma ideia básica e repetida e largamente, já falei inclusive antes nesse vídeo, de que o gênero ele é construído historicamente. Então, a Oyeyumi, ela vai questionar esse sentido que é tido como lógico e tido como já aceito demais. Então, ela vai questionar esse sentido e ela também vai pensar sobre essa ideia de que às vezes as pessoas têm de que a opressão das mulheres ela é universal. Então, ela vai fazer um estudo partindo de referências africanas para mostrar como era a vida das mulheres antes da colonização e como era a vida das mulheres depois da colonização, para tentar entender de que maneira que essa opressão se constrói a partir da colonização, de que maneira que a vida dessas mulheres muda depois da entrada de outros povos não originários daquele lugar e como que isso meio que define como se elas meio que sempre tiveram sido assim, ainda que tenha tido essa virada de cultura muito gigantesca. Então, é um estudo que resgata a história de povos africanos no sentido de mostrar que, olha, talvez em algum momento as coisas tenham funcionado de uma maneira diferente. Nosso próximo livro se chama Quem Tem Medo do Gênero, da Judith Butler. Judith Butler é conhecida por ter textos extremamente densos, mas eu acredito que não é o caso desse, porque esse tá descrito ali nas características como sendo o primeiro livro não acadêmico da Judith Butler. Então eu acho que a gente vai ter um livro um pouco mais tranquilinho para ler. Em todo caso, é um livro no qual ela vai discutir justamente isso. Por que as pessoas têm tanto medo de gênero a ponto de gênero ser uma coisa profundamente resgatada e constantemente resgatada, tanto por pessoas que são conservadoras quanto por parte de pessoas que são progressistas, assim. É como se a palavra gênero, como se o conceito de gênero, ele estivesse sempre precisando voltar, principalmente por parte de pessoas conservadoras, como se fosse uma coisa muito perigosa, uma coisa muito absurda. Ela vai discutir sobre isso, então, como se forma essa ideia do gênero, de que maneira que isso se torna um perigo. E ela vai citar, inclusive, o caso dela, de quando ela veio ao Brasil, quando ela e a sua parceira Wendy vieram para o Brasil e foram atacadas naquela cena horrível do aeroporto, que provavelmente foi uma coisa que, mesmo para ela, que está habituada a lidar com pessoas reacionárias, deve ter sido uma coisa muito brutal e muito transformadora, porque foi uma coisa fisicamente agressiva, assim. Então, é um evento que ela cita e ela fala nesse livro justamente pela sua importância na história dela mesmo. Nosso penúltimo livro é Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. Já tem livro dela discutido por aqui. Silvia Federici também vai discutir o feminismo a partir de uma perspectiva histórica, mas a análise das mulheres a partir da figura das bruxas é uma constante em sua obra, ela sempre se volta para esse tema, é um tema caro para ela. E ela vai mostrar aqui como a história das caças às bruxas empreendeu um novo e mais violento tipo de controle aos corpos das mulheres. É uma análise que ela faz considerando aqui alguns movimentos demográficos no século XV e no século XVI e como a percepção de que as mulheres tinham, por meio do seu conhecimento, capacidade de controlar suas capacidades reprodutivas, por exemplo, fez com que as mulheres fossem vistas como perigosas, fossem vistas como sujeitos a serem controladas. Então, esse discurso da mulher enquanto bruxa no sentido pejorativo, ganha corpo nesse momento e vai ser uma justificativa para a perseguição das mulheres durante muito tempo. Então, ela vai mostrar aqui um estudo de como as mulheres de fato foram perseguidas e assassinadas a partir de conhecimentos que não eram conhecimentos legitimados pelos homens e justamente porque eram conhecimentos que permitiam às mulheres
ter controle, ter um certo controle em relação às suas capacidades reprodutivas, em relação ao modo como elas se curavam, em relação ao modo como elas se cuidavam e também em relação ao modo como elas se protegiam. Federici vai mostrar, então, a partir desse estudo, de que maneira que a figura da bruxa se tornou como uma figura a ser controlada e, por consequência, como a mulher se tornou uma figura a ser controlada, especialmente a partir dessa mudança. Não que a mulher não fosse antes disso, mas o quanto que esse movimento específico faz com que a mulher vá sofrer um tipo específico e mais violento de opressão do que ela passava e sentia anteriormente. Nosso último livro se chama O Riso da Medusa e é um livro no qual a autora vai falar especialmente a partir da questão da escrita, que é um tema que ela retoma também em outras obras, é um tema que ela retoma em outros textos. Pensando então a partir dessa figura da mulher como escritora, como produtora de literatura, como produtora de ficção e de arte, o quanto que isso é importante para a mulher para poder se entender de uma outra forma, a partir de uma perspectiva artística, e de que maneira que isso foi negado à mulher durante muito tempo, seja por meio do seu apagamento da história, seja por meio das dificuldades das mulheres escreverem, como a gente já viu em Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, o quanto que para a mulher sempre foi mais difícil participar desse movimento por uma série de razões. Então, a Helene vai discutir aqui nesse livro justamente qual a importância, qual a relevância de uma mulher que escreve ficção e o que isso faz, tanto para ela enquanto indivíduo, como o que isso faz para ela que participa de um grupo que tem coisas em comuns e tem sofrimentos e dores em comum. Gente, é isso. Espero vocês para nos acompanhar nas nossas 10 leituras que faremos ao longo do ano. Me segue lá no Instagram, que eu deixo a nossa organização toda por lá, então fica mais fácil de não se perder nas datas. Espero vocês. Até mais.